Por motivos de privacidade, vou mudar ou omitir os nomes reais, mas me atrevo a compartilhar esta história depois de muitos anos. Eu sou uma pessoa que diz que não acredita em coisas paranormais, mas sou de Tijuana, cidade fronteiriça no estado da Baixa Califórnia, no México. Esta é uma cidade caracterizada pelo abundante fluxo de migrantes. Pessoalmente, tive contato com muitas pessoas que tentam cruzar de forma ilegal para os Estados Unidos e, por uma razão ou outra, acabam aqui em Tijuana. Um dia, conversando no meu trabalho com um colega, percebi que ele estava um pouco triste e desanimado. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu: "Hoje faz 3 anos que cheguei a esta cidade. Posso te contar algo? Mas não ria de mim." Isso me surpreendeu porque ele era uma pessoa muito séria. Ele começou então a contar sua travessia para chegar aos Estados Unidos desde sua terra natal, Durango. No início, tudo parecia normal. Eu já tinha ouvido muitas histórias semelhantes. Aqui em Tijuana, essas histórias de pessoas que não conseguem cruzar para os Estados Unidos e ficam aqui são comuns. O estranho na história do meu colega começa quando ele chega ao estado de Chihuahua. Ele disse que a pessoa que os levava em um caminhão os deixou em um ponto e disse: "Aqui eu deixo vocês. Vão caminhar umas 3 ou 4 horas nessa direção para o Nordeste. Vão chegar a um acampamento onde estará o coiote." Coiote é como se chama as pessoas que ajudam a cruzar para os Estados Unidos de forma ilegal. Segundo meu colega, eram aproximadamente 4 da tarde quando começaram a caminhar. Depois de cerca de 1h30 de caminhada, ele começou a se sentir nervoso porque quanto mais caminhavam, mais entravam na zona montanhosa. Isso lhe deu uma má sensação. Ele já não estava muito convencido de seguir o caminho. É bem sabido que os coiotes às vezes abandonam as pessoas à própria sorte, sem cruzá-las para o outro lado. Passada mais 1 hora, aproximadamente, já estavam muito adentrados na serra e não se via nenhum indício de algum assentamento ou de gente por quilômetros à frente. Meu colega e outra pessoa decidiram voltar para a estrada. Os demais se negaram e preferiram seguir adiante. Ele disse que era época de outono e na serra fazia muito frio. Já tinham caminhado aproximadamente 1 hora de volta, quando o frio se tornou insuportável. Ao longe, viram uma luz que vinha de um morro. Pensaram imediatamente que poderia ser o coiote, então se apressaram a subir, mas o que encontraram lá em cima foi uma caverna. Não havia luzes nem nada que indicasse que alguém havia estado ali. Eles se olharam e, como o frio era tão intenso, decidiram passar a noite na caverna e no dia seguinte veriam como voltariam para suas cidades. Depois de alguns minutos, meu colega conseguiu adormecer. Acordou por volta das 6 da manhã. Quando o fez, percebeu que seu companheiro não estava lá, o que achou muito estranho. Gritou por minutos para ver se ele aparecia. De repente sentiu que algo se aproximava, mas de dentro da caverna. Virou-se imediatamente e viu seu companheiro. A caverna parecia ser muito profunda, mas a entrada era muito pequena. Não tinha mais de 1,5 metro de altura. Quando viu que seu companheiro saía das profundezas, imediatamente notou que algo estava muito errado. Aquele homem não parecia ser ele mesmo, tanto fisicamente como mentalmente. Seu companheiro tinha entre 30 e 35 anos, mas quando saiu da caverna naquela manhã, parecia ter mais de 50. O cabelo estava grisalho, tinha rugas, sua pele parecia como se tivesse ficado ao sol por horas, tinha até bolhas. O homem balbuciava e não dizia nada coerente, nem conseguia ficar em pé. Ele adormeceu e cerca de 1 hora depois, meu colega o acordou para que pudessem sair dali. Como pôde, o arrastou para descer o morro e, uma vez lá embaixo, conseguiu carregá-lo para caminhar até a estrada. Quando chegaram, esperaram cerca de 40 minutos até que passou um caminhão carregando feno. Meu colega pediu carona e, entre ele e o motorista, carregaram o homem e o colocaram no caminhão que os levou até o povoado mais próximo. Uma vez no povoado,
Levaram o homem ao único médico do local, que o examinou, e após uma extensa revisão, disse que o homem tinha um quadro muito grave de desnutrição e estava desidratado, como se não tivesse tomado água nos últimos dias. Isso não fazia sentido, já que eles carregavam água e comida em suas mochilas. Naquele mesmo dia, mais tarde, o homem acordou e finalmente conseguiu falar. Quando viu meu colega, contou-lhe o que havia acontecido. Ele disse que quando adormeceram na caverna, acordou de repente e ouviu vozes que vinham de muito adentro. Ficou curioso por haver mais gente ali dentro, então lembrou da luz que haviam visto e decidiu caminhar alguns passos na escuridão para ver o que encontrava. Caminhou e caminhou na escuridão, e uma vez dentro, notou que a caverna era muito grande. Notou que havia pessoas lá embaixo, mas vestidas com roupas que não eram da época. Na verdade, não pareciam nem da região, eram de pele muito branca, mas com roupas que pareciam de indígenas e falavam em uma língua que ele desconhecia. Uma mulher o notou de repente olhando para eles na escuridão. Ela se aproximou dele, era muito mais alta que ele e lhe ofereceu 3 maçãs. Quando ele comeu uma delas, começou a sentir dor em todo o corpo. Depois disso, viu uma luz que o cegava e caiu no chão. Ele ouviu então que gritavam seu nome e quis seguir o chamado. Em seguida, estava se arrastando para fora da caverna. Quando contou tudo isso, obviamente meu colega ficou assustado, e por mais incrível que parecesse a história, o homem parecia mais velho do que estava um dia antes, e isso não tinha nenhuma explicação. Para não alongar muito a história, meu colega perdeu a localização da caverna, já que não sabia exatamente em que quilômetro da estrada estavam. Depois disso, não quis voltar. Decidiu continuar sua jornada, mas agora em direção ao oeste até chegar a Tijuana, onde ficou. A última coisa que me contou é que 1 ano depois ligou para o celular do homem e sua mãe atendeu. Infelizmente, aquele companheiro de viagem morreu. Depois que recuperou suas forças, voltou para seu povoado onde viveu mais 1 ano, mas a mãe disse que ele nunca se recuperou totalmente. Pelo contrário, foi perdendo forças e massa muscular aos poucos. Sendo pessoas de recursos muito escassos, provavelmente nunca fizeram os exames correspondentes. Segundo a mãe, o cadáver daquele homem era tão pequeno e magro que parecia o de uma criança, como se algo tivesse consumido seu corpo. Insisto, não sou crente, mas o que meu colega me contou naquele dia me deixou mal, muito pensativo. Algo nas suas palavras me fazia pensar que tudo foi real. O que aconteceu na casa dos meus pais me fez sentir a necessidade de compartilhar com vocês o que estava acontecendo desde que habitamos a Casa do Poço. A casa dos meus pais fica atrás de uma igreja abandonada e conta com um poço de água que é funcional. Nunca havia deixado de ter água nas torneiras, até há alguns meses, quando começou uma seca em minha cidade. Quando você se aproxima desse poço, sente o corpo gelado, um arrepio que, quando éramos crianças, atribuíamos à profundidade do mesmo. E digo atribuíamos porque, desde que ouvimos ruídos e vozes que nos chamavam, deixamos de pensar nisso. Certo dia, daqueles tranquilos depois de almoçar e ver televisão, eu estava brincando com meu irmão. Naquela época tínhamos 13 e 10 anos, respectivamente. Ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde está o poço. Não demos importância. Achávamos que minha mãe tinha visitas até que ouvimos, num tom de voz baixa, nos chamarem. Crianças, venham. Assim descemos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém. Gritamos para nossa mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas não houve resposta. Decidimos continuar brincando e subir as escadas, mas justo ao chegar na metade delas, ouvimos a porta de entrada se abrir.
Era nossa mãe chegando da vendinha com o macarrão para o almoço. Meu irmão me olhou horrorizado e perguntou: "Você também ouviu que nos chamaram, não ouviu?" Só pude responder que sim, mas que talvez fosse nossa vizinha. Eu não queria assustá-lo e estragar aquela tarde. Naquele momento não sabíamos, mas seria o primeiro de muitos acontecimentos que ocorreriam ali. De todos esses, o que marcaria meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu exatamente no dia 20 de janeiro de 2015, um dia antes do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos tinham ido à praia e, como todo adolescente, aquele seria o fim de semana perfeito. Eu teria a casa só para mim, para desfrutar e estrear minha nova televisão. Eu estava na cozinha preparando minha comida quando ouvi novamente aquele maldito: "Criança, venha!" Mas dessa vez, ouvi bem perto do meu ouvido. Estava certo de que não havia ninguém naquele momento, então tentei simplesmente não ouvir. Sei que talvez não faça sentido, mas foi isso que fiz. Ignorei. Voltei a ouvir alguns minutos depois, mas agora longe. O medo começou a tomar conta de todo o meu corpo. Ignorei, mas aquele seria o início do fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Terminei de comer e, ao subir as escadas, justo no meio da sala, vi um vulto negro com o braço direito estendido. Estava imóvel e permaneceu ali até que eu olhasse completamente e ela desaparecesse. Não sem antes eu ouvir mais uma vez: "Criança, venha." Corri como nunca para o meu quarto. Tentei me acalmar, dar menos importância, tentar acreditar que tinha sido apenas minha imaginação. Por algumas horas tudo permaneceu calmo. Tirei um cochilo. No entanto, não conseguia tirar da minha mente aquela voz. O que acabou com aquele cochilo foi ouvir alguém batendo na minha porta. Batiam da maneira que minha mãe sempre faz, 4 vezes com um ritmo peculiar. Levantei-me desorientado, achando que já tinham chegado e estavam me avisando. Mas meus pais só chegariam na terça-feira. Naquele momento, fiquei observando a porta quando ouvi novamente, com a mesma voz, exatamente a mesma voz da minha mãe: "Breno, venha, desça." Fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Peguei meu escapulário, que sempre mantenho debaixo do travesseiro, e quis rezar, mas esqueci as orações. Não conseguia completar nenhum Pai Nosso porque esqueci. Fechei os olhos, acreditando que era um sonho, mas ouvi de novo alguém batendo na porta, mas agora vinha do quarto dos meus pais. Levantei-me e fui lentamente, alerta, para ver o que estava acontecendo. Não encontrei nada. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Voltei para o meu quarto e, como por mágica, consegui rezar. Isso me deu certa calma e continuei fazendo minhas coisas. A noite caiu, a fome apareceu. Caminhei pelo corredor que leva às escadas e, justo ao começar a descer, novamente ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era minha mãe. "Breno, venha, estou na frente de casa." Não sabia o que fazer. Voltei para cima tentando me acalmar quando novamente a vi, aquela silhueta com a mão estendida. Desta vez não foi embora. Desta vez olhei diretamente para ela e ela ficou ali. Pouco a pouco, quanto mais eu olhava, ia tomando forma. A forma de uma mulher com cabelos longos, mãos muito longas e finas. Fiquei congelado. Tentava chorar, mas não conseguia. Era como estar fora do meu corpo. Apenas havia me olhar. Não se movia. Só estava ali, apenas olhando. Quando consegui voltar a mim, olhei para o meu relógio e tinham se passado 30 minutos dos quais eu não lembrava absolutamente nada. Eu sentia que tinham sido apenas segundos. Desci e tentei me acalmar. Preparei um café e um pão. Fiz isso para pensar em outra coisa, para realizar movimentos automáticos que me tirassem do transe de terror por um momento. Por um momento apenas. Justo quando ia morder meu pão, ouvi novamente: "Breno, caramba, venha." Desta vez era um tom mais irritado, como se me estivesse repreendendo,
mas ainda era a voz da minha mãe. Jurava que era ela. Fiquei desesperado e gritei: "Já chega, você não é minha mãe." Houve silêncio. Depois ouvi uma risada que até hoje me persegue. Não tinha ideia de como reagir a isso. Rezei novamente, mas continuei ouvindo a mesma coisa. Não aguentava mais. Sabia que não conseguiria dormir nem fingir que nada daquilo estava acontecendo. Preparei minhas coisas e liguei para minha avó, que na época ainda estava viva e era nossa vizinha, a algumas ruas de distância. Peguei o telefone que estava na sala para avisar se podia dormir lá pelo fim de semana, mas tentava lembrar o número e não conseguia. É um número que até hoje lembro, mas que naquele momento não conseguia discar. Deixei o telefone de lado, tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Sabia que contando a ela tudo ficaria melhor, e ao caminhar até a porta de entrada, o telefone da casa começou a tocar, com o toque que atribuíamos à minha avó. Eu não podia acreditar. Sentia que minha avó sabia o que estava acontecendo e por isso estava ligando. Atendi e ela me perguntou: "Meu filho, está tudo bem? Você ligou, mas só se ouvia sua respiração. E antes de desligar você disse adeus. Está tudo bem? Quer que seu avô vá até aí?" Justo quando ia responder que não, que nada estava bem, voltei a ouvir: "Breno, venha aqui." Mas já não era a voz da minha mãe. Era a mesma voz que tinha rido antes. Corri deixando minhas coisas. Tentei abrir a porta da sala, mas estava trancada. Usei minhas chaves, mas nenhuma delas abria. Era como se fosse outra fechadura. Não sabia o que fazer, mas por alguma razão me sentia seguro ali. Era como se ali eu não pudesse sentir nem ouvir nada. Finalmente o cansaço me derrubou e dormi. Não sentia frio, não sentia nada, só dormi. Achei que tudo era um sonho, um pesadelo. Acordei com a brisa da chuva. Eram 2 da madrugada, já mais tranquilo, e depois de ter descansado um pouco, criei coragem e corri para o quintal. Mas justo ao chegar, fiquei congelado. Lá estava a mulher que eu havia visto junto ao poço, com o braço estendido apontando para ele e com um sorriso que conseguia ver entre a escuridão. Vi que seus lábios se moviam, mas não ouvia nada, como se quisesse que eu me aproximasse. Minha mente rezava e rezava, e o que fiz foi correr para o meu quarto e me trancar. Sabia que não faltava muito para amanhecer, então fiquei ali com todas as luzes acesas. O amanhecer chegou e a chuva parou. Apaguei as luzes e, junto com meu escapulário, desci, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali. Peguei minhas chaves e minhas coisas, não sem antes ver que a proteção daquele maldito poço não tinha o cadeado que meu pai sempre dizia para não tirarmos para evitar acidentes. Não sei quem o tirou, se fui eu naqueles momentos em que não sabia o que estava acontecendo, ou se foi aquela entidade. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha esposa e eu tiramos férias anuais em diferentes lugares. É a nossa maneira de dar uma pausa na vida cotidiana e passar um tempo de qualidade juntos. Este ano reservamos uma cabana no estado de Massachusetts. Era afastada e descrita como sendo tranquila e pacífica, longe de outros lugares ou pessoas. A maior parte da nossa vida é em cidades lotadas, então isso parecia ótimo para nós. Quando chegamos, fomos a um supermercado a pé para comprar o que precisávamos e, em seguida, pegamos um táxi até a cabana. Não alugamos um carro porque sabíamos que ficaríamos lá apenas por 3 dias e queríamos passar esse tempo só na cabana. E se mudássemos de ideia ou precisássemos de algo, poderíamos sempre pedir um Uber. A viagem de táxi levou pouco mais de 1 hora da cidade onde pousamos.
A maior parte do percurso foi entre enormes cadeias de montanhas e paisagens cobertas de árvores. Era realmente lindo e nos deixou animados para a nossa estadia. Por volta das 19 horas chegamos à cabana. Ela estava completamente sozinha no meio da floresta. Mesmo a entrada que levava até ela era pouco mais do que marcas de pneus na terra. Saímos e pagamos o táxi, depois levamos nossas coisas para dentro. A cabana em si era pequena. Havia o andar principal que tinha a cozinha e a sala de estar, com uma escada que levava a um mezanino onde ficava a cama. A área da cama no mezanino era baixa. Você literalmente tinha que engatinhar para chegar à cama. De qualquer forma, desempacotamos as compras e fizemos um jantar muito rápido, pois estávamos cansados do voo. Depois abrimos uma garrafa de vinho para relaxar a noite. Acendemos a lareira e conversamos sobre como estávamos ansiosos pelos próximos dias. Já era por volta das 23 horas, e enquanto conversávamos, ambos de repente ouvimos algo do lado de fora. Alguém estava andando na grama perto da cabana. Era alto, como se estivesse realmente perto. Minha esposa parecia nervosa, então tentei mostrar calma e disse que estava tudo bem. Levantei-me e olhei pela janela. Só então percebi o quanto estava escuro lá fora. Olhei ao redor, vendo nada além de grandes árvores por todos os lados e uma escuridão total ao redor delas. Disse a ela que não vi ninguém. Então fui até a porta da frente, a abri e liguei as luzes externas. Tudo o que eu realmente podia ver lá fora era uma pequena parte da entrada, mas não vi ninguém lá também. A floresta estava muito calma e quieta, então se alguém ainda estivesse andando por lá, eu sentiria que poderia ouvir. Voltei para dentro e perguntei à minha esposa se ela ainda ouvia os passos, e ela disse que o som não parecia ter desaparecido, simplesmente parou de repente em algum lugar atrás da cabana. Isso estava começando a me preocupar, e eu disse a ela para subir ao mezanino e ficar quieta enquanto eu tentava descobrir o que estava acontecendo. Fui ao redor e verifiquei todas as janelas novamente sem ver nada, então voltei para a porta da frente. Estava me preparando para sair quando um som repentino sacudiu a cabana. Olhei para minha esposa, que estava olhando para o teto. Alguém estava no telhado da cabana. Fiquei dentro e liguei para a polícia, dando longas instruções de como chegar à cabana onde estávamos. Ao longo da hora que tivemos que esperar, podíamos ouvir alguns passos andando pelo teto. Cerca de 40 minutos depois, ouvimos suas botas tocarem o chão, seguidas por passos se afastando. Olhei pela janela mais uma vez, vendo sua silhueta desaparecendo na floresta. A polícia fez o nosso relatório e nos deu uma carona até a cidade, onde passamos o resto das nossas férias. O que essa pessoa estava fazendo a quilômetros de distância da civilização no meio de uma floresta é aterrorizante. Estamos apenas agradecidos por termos saído de lá antes que algo mais pudesse ter acontecido. Uma entrega a domicílio me fez perceber que no mundo existem muitos mistérios que o homem ainda não descobriu, ou que descobriu e encontrou uma maneira de mantê-los em segredo. Seja qual for a razão, até hoje não tive coragem de contar nada a ninguém, pelo medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo ou que perdi a cabeça. Isso aconteceu enquanto eu trabalhava como entregador em um restaurante de comida japonesa. Me dava bem com todos, especialmente com minha chefe, que me dava boa parte da gorjeta no final do dia. A gente tinha um lance acontecendo entre a gente. Às vezes éramos os últimos a ficar no restaurante, em outras íamos embora cedo, e ela usava a desculpa de que ia me dar uma carona só porque era no caminho e gostava de dirigir. Nunca soube se alguns colegas perceberam isso, e por medo de serem demitidos não diziam nada, mas não me importava. Ela era muito bonita e alegrava minhas noites só de vê-la. Apesar de tudo isso, uma noite pôs fim não só a esse romance, mas ao meu trabalho nesse restaurante.
Me atribuíram um pedido como qualquer outro. Me deram um papel com o endereço e o nome de quem o fez. O problema é que, a caminho desse lugar, recebi uma ligação de um homem que dizia me conhecer. Ele me disse que me daria uma grande gorjeta se aquela comida que eu levava na bolsa não fosse entregue onde deveria, mas onde ele me dissesse, para que ele a comesse. Eu disse meio que sem entender que poderia facilmente ajudá-lo ligando para o restaurante, para que preparassem algo novo e entregassem o mais rápido possível. Mas ele insistiu que não, dizendo que seria mais rápido se fosse aquela que eu levava. Então voltou a mencionar o dinheiro. Com isso me convenceu, e eu disse que sim. Ele me deu o endereço e mudei minha rota, indo para onde ele me indicou. Não sei porquê, mas lembro que quando estava chegando comecei a me sentir estranho. Senti um mau pressentimento e em mais de 2 ocasiões quase perdi o equilíbrio da moto e caí. Tive sorte das ruas estarem vazias naquela hora, ou teria tido um acidente grave. Cheguei onde aquele homem me disse, mas era um estacionamento. A princípio não vi ninguém, tentei ligar para ele e então ouvi o telefone tocar. Segui o som caminhando lentamente. Pela forma como parecia estar escondido, na minha mente só passava a ideia de que talvez quem me ligou estava atrás de algum carro ou dentro, mas não foi assim. Olhei entre 2 caminhonetes e então vi a cena, que me perseguiria pelo resto da minha vida. Um corpo sem vida estava no chão, com o celular tocando ao lado, e em cima dele estava um homem, aparentemente um homem, mas com pelagem negra em todo o corpo, comportando-se como um animal e cheio de sangue daquele homem. Fiquei congelado e, sem perceber, soltei um suspiro abafado que ele conseguiu ouvir. Aquele homem levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos selvagens, sem vida, como se não sentisse emoções. Não parecia um homem disfarçado, era algo mais, uma espécie de chupacabra ou alguma criatura das lendas. Recuperando o controle do meu corpo, recuei lentamente, tentando não fazer barulho apesar dele já ter me visto. Aquela coisa rosnou, mas não se moveu da posição sobre o corpo. Dei meia volta e me dirigi à minha moto, tentando não entrar em pânico. O motor ligou e imediatamente acelerei, afastando-me daquele estacionamento com o coração batendo a 1000 por hora. Enquanto voltava ao restaurante, tentei me acalmar e pensar no que deveria fazer. Não podia voltar lá como se nada tivesse acontecido. Tinha que contar a alguém, mas a quem? A polícia? A minha chefe? Quem acreditaria em mim? Decidi que o melhor era falar com minha chefe. Ela sempre foi compreensiva comigo e talvez pudesse me ajudar a encontrar uma solução. Quando cheguei ao restaurante, ela já estava fechando. Sua expressão se tornou preocupada ao me ver tão alterado. Contei tudo, desde a ligação do homem, que deduzi ser aquele no chão, até a criatura no estacionamento. Seus olhos se arregalaram com cada palavra, mas não me interrompeu. Fomos juntos à delegacia de polícia e relatamos a história. Os policiais não acreditaram, claro, mas a seriedade na nossa voz e nos detalhes os convenceram de que pelo menos deveriam investigar. No dia seguinte, o noticiário local falava de um assassinato em um estacionamento, mas não mencionaram nada sobre a criatura que vi. Me perguntei se as autoridades decidiram manter essa parte em segredo para evitar o pânico, ou talvez soubessem algo que eu não sabia. Nos dias seguintes me senti observado, como se alguém estivesse me vigiando. Passaram semanas e minha vida parecia voltar ao normal. Tirei alguns dias, mas voltei a trabalhar no mesmo restaurante, tentando esquecer o ocorrido. Uma noite, enquanto fechava o restaurante, minha chefe se aproximou de mim, mas não da maneira que fazia antes, e sim como se quisesse me contar algo. E de fato foi isso que ela fez. A criatura que você viu não é a única. Existem mais delas. Meu tio pertence a uma sociedade que se esconde entre nós. Alguns podem ser tranquilos, mas há outros, como aquele, que podem ser muito perigosos. Você não pode dizer nada do que viu, pois pode estar em grande perigo ao querer tornar isso público. Fiquei travado, sem conseguir processar o que ela estava dizendo.
Não sabia o que fazer ou dizer. Fiquei sem palavras e apenas disse que precisava ir. Se eu não tivesse visto o que vi, nunca teria acreditado nisso. Mas após o que vi, como iria reagir? No dia seguinte, recebi uma mensagem dela, dizendo para eu não voltar ao trabalho, que era o melhor, e nunca mais soube dela. Desde esse dia, vivo com a certeza de que o mundo é muito mais misterioso e perigoso do que jamais imaginei. Talvez ninguém acredite na minha experiência, mas eu sei o que vi. Isso aconteceu numa época da minha vida há mais de 2 décadas, quando eu trabalhava como entregador de comida, antes de existirem esses aplicativos de entrega. Um amigo me recomendou no restaurante, já que era a única forma de contratarem funcionários. O salário era exageradamente alto, e no contrato especificava que não podíamos revelar essa quantia. Era uma informação completamente confidencial. Não cumprir isso provocaria problemas sérios e até legais, especialmente após a assinatura. Sempre me perguntei como era possível que um restaurante comum, sem nada extravagante, pagasse um salário como aquele. Já havia recebido o conselho de manter a boca fechada e o acatei perfeitamente até entre meus colegas. Foi então que me designaram a entrega que mudaria minha vida para sempre. Meu próprio chefe me atribuiu pessoalmente. Não enviou ninguém. Ele me disse que eu era um dos melhores trabalhadores. Eu não entendia por que ele dizia isso naquele momento, mas devo confessar que me senti bem e fui um pouco mais motivado para entregar o pedido. Ao chegar, percebi que a casa era muito luxuosa, uma mansão em poucas palavras. Admirava a residência antes de tocar a campainha, coisa que no final nem consegui fazer. Sem perceber, algumas pessoas chegaram por trás e colocaram um pano no meu rosto, que em poucos segundos me fez desmaiar, sem poder fazer nada para evitar. Não soube de mim até que acordei amarrado em uma sala escura, iluminada apenas por velas. As paredes eram negras, mas consegui identificar símbolos pintados de vermelho nelas, como pentagramas e formas de demônios. Tive uma ideia de onde estava, e então uma mulher chegou escoltada por homens com túnicas negras. Foi ela quem me disse que iriam me sacrificar. Era uma seita que adorava o demônio Abaddon. Instantes antes de agirem com a faca, apareceu uma mulher vestindo uma túnica branca, dizendo-lhes que eu não podia ser sacrificado, porque a inicial do meu nome não correspondia ao que o demônio queria naquele mês. A solução daqueles infelizes foi me obrigar a chamar um dos meus colegas para que fosse até aquela casa. Eles me torturaram. Eu estava completamente apavorado, mas para salvar minha vida como pude, o convenci a ir assegurando-lhe uma boa gorjeta. Quase meia hora depois ele chegou, e eu mesmo vi como fizeram o mesmo que fizeram comigo. Amarraram-no a uma cadeira enquanto me soltavam, mas o deixaram me ver. Ele soube, antes de morrer, que quem o meteu nisso fui eu. Chorei enquanto eles causavam ferimentos que não o matavam instantaneamente, mas o deixavam agonizando. Isso não foi um simples sacrifício, foi uma tortura. Duraram 1 hora nisso, e finalmente ele faleceu por perder tanto sangue. Me liberaram com o braço quebrado, ameaçando que fariam o mesmo com minha mãe se eu falasse. Eles até mencionaram o nome dela. Meses depois soube que essa mesma seita financiava o restaurante para o qual eu trabalhava e meu chefe era membro deles. Imediatamente nos mudamos sem avisar no trabalho e felizmente até hoje nunca mais soube de nada do meu chefe ou dessa seita. Esses monstros sempre estarão nos meus pesadelos. Sei o que fiz e sei que um dia irei pagar por isso.
Gostaria de relatar a história que aconteceu comigo e outros 3 amigos meus, Marcos, João e Pablo, no ano passado. Isso aconteceu quando íamos acampar no Parque Nacional do Caparaó. Hoje em dia moro em Mimoso. O lugar que visitaríamos é uma colina bastante grande, onde no topo há uma cruz enorme que pode ser vista de alguns quilômetros. Era costume subir em certa época do ano, juntava-se muita gente e todos nós fazíamos o mesmo caminho, que é um pouco longo. Quando chegávamos ao topo, acampávamos a noite toda e descia no dia seguinte. Toda essa história começa uma noite com os amigos, onde já com algumas cervejas começamos a falar sobre viagens que deveríamos fazer todos juntos, daquelas que só ficam na conversa e nunca se realizam, até que Marcos disse: "Vamos subir no próximo fim de semana. Quem topa?" Todos dissemos que sim, pensando que só ficaria na conversa, e assim ficou por uma semana, até que Marcos, pelo grupo de WhatsApp que temos, perguntou quando iríamos. Para falar a verdade, acho que ninguém queria ir, mas todos dissemos que sim para não fazê-lo sentir-se mal. Combinamos de ir em um fim de semana até que chegou o dia. Havíamos combinado de nos encontrarmos na casa de Marcos no sábado às 4 da manhã para sair cedo e não pegar tanto sol. Como combinado, no sábado todos estávamos na casa dele, com nossas mochilas cheias de comida e água, porque não desceríamos até o dia seguinte, e assim começamos a subida. Quando já tínhamos aproximadamente 3 horas de caminhada, João disse de repente: "Espera, desliga a música porque estou ouvindo algo." Rápido desliguei a caixa de som que levávamos conosco, e ao longe, prestando muita atenção, dava para ouvir o barulho de um bode. Não sei muito sobre o assunto, mas sei que não pode haver bodes ou cabras por lá. Ignoramos o som depois de alguns segundos e continuamos o caminho morro acima. 20 minutos depois, João voltou a dizer: "Olha, lá está o que estava fazendo os sons. E a alguns metros de nós conseguimos ver um bode não muito grande." Pablo disse: "Vamos pegá-lo e na volta vemos se conseguimos vendê-lo." Todos jogamos nossas mochilas e coisas no chão e começamos a persegui-lo até que, em um momento, todos nos separamos. Ao longe, ouviu-se um grito de Marcos e, quando chegamos a ele, estava sentado no chão como se estivesse recuperando o fôlego e nos disse: "Já tinha agarrado o filho da mãe, mas ele me mordeu e se soltou." Começamos a rir dele até que nos mostrou o antebraço onde foi mordido. Não parecia nada grave, mas estava sangrando. Começamos a cuidar dele com o que tínhamos, e então ele disse: "Essa coisa tem uma força tremenda. Meu pai tem alguns até maiores, mas nenhum com a força desse que se soltou." Continuamos rindo e começamos a procurar nossas mochilas que havíamos deixado jogadas. Fomos encontrando uma por uma, até que a de Marcos a encontramos pendurada bem no alto de uma árvore. Perguntamos se ele a havia deixado ali e ele disse que não. Nos disse: "Certamente algum de vocês a pendurou lá. Parem de brincadeiras e me ajudem a tirá-la." Quando abaixamos, estava com um cheiro horrível de carniça. Pensamos que era a comida que ele carregava, que deveria ter estragado com o calor. Não demos muita importância e continuamos subindo. O dia transcorreu normalmente, exceto pelo fato de que dentro da mochila de Marcos encontramos um pássaro morto, já quase se decompondo. Muito irritado, ele nos perguntou quem tinha sido o engraçado que colocou aquilo lá. Todos dissemos que não tinha sido nenhum de nós. Jogamos fora e continuamos o dia o mais normal possível, com o barulho do bode ao longe. Até que na madrugada voltou a se ouvir, mas agora muito, muito perto de nós. Eram quase meia-noite quando começou a ser ouvido e acordou a todos. João foi o primeiro a vê-lo e disse: "Agora ele não vai escapar, filha da mãe." E começou a correr atrás dele. Esse animal geralmente é agressivo, mas esse também começou a correr, e quando João estava bem perto de alcançá-lo, se jogou sobre ele e conseguiu agarrá-lo por uma pata. Embora João fosse meio gordinho, o bode o arrastou por vários metros até que ele o soltou.
Continuamos correndo atrás dele até que, juro, o animal ficou em duas patas e correu assim. Correu enquanto gritava, Marcos, Marcos, e juro que estava rindo. Aquela coisa estava rindo de nós. Ficamos congelados até que olhamos para Fernando. Ele estava agachado, tremendo como uma criança enquanto as risadas se afastavam. Nenhum de nós conseguia falar, as palavras não saíam, e quando conseguimos, percebemos que Pablo não estava conosco. Começamos a procurá-lo e não muito longe o encontramos. Estava chorando com a cabeça entre os joelhos, não parava de chorar até que nos disse. Eu continuei perseguindo, segui aquela coisa até que ele falou comigo, falou com a voz da minha mãe. A mãe de Pablo havia falecido alguns meses antes. Ele nunca nos contou o que aquela coisa lhe disse para que chegasse ao ponto de chorar, e a verdade é que não queremos saber. Não conseguimos mais dormir, e assim que deu 4:30 da madrugada, começamos nosso caminho de volta. Demoramos muito mais do que o normal para voltar, já que ainda se ouvia os gritos do animal nos seguindo. Quando finalmente chegamos, o pai de Marcos viu que estávamos diferentes e nos perguntou o que havia acontecido. Quando contamos todos os detalhes, ele nos disse: Sim, rapazes, eu também já vi, mas apenas ignorei. Quando viu que eu estava ignorando, começou a falar comigo com a voz do meu pai. Me dizia coisas que só ele e eu sabíamos e ria. Não pude aguentar e voltei. Aquela coisa é o próprio diabo. Já fazia anos que não ouvia sobre isso até vocês me contarem. Claro, nenhum de nós voltou a subir. Nunca nos passou pela cabeça retornar àquele lugar onde tivemos a pior experiência de nossas vidas. Olá, meu nome é Pablo e sou de Tijuana, na Baixa Califórnia, no México. Por muitos anos fui membro da Igreja Mórmon. Nela fui chamado a prestar serviço durante 2 anos como missionário fora de casa, no sul do país, pelos arredores dos estados de Tabasco, Chiapas e Veracruz. Também visitei outros países como a Argentina e o Brasil. Todo o meu tempo lá foi enriquecedor, como descreviam meus companheiros ex-missionários, mas tive uma experiência um pouco fora do comum, especificamente na cidade de Tenosique, em Tabasco. Nessas partes do sul do México é muito comum acreditar e praticar a bruxaria, entre outras coisas ainda mais perturbadoras. Um dia uma irmã da igreja nos chamou. Ela queria que fizéssemos uma oração para sua vizinha que estava se sentindo mal há vários dias. O nome dela era Isabel. Quando chegamos à casa da senhora, notamos que havia cerca de 6 pessoas que nos cumprimentaram e conversaram normalmente conosco. Isabel, que estava com um mal-estar, estava sentada no meio da sala, sem falar nem se mover, olhando fixamente para a porta. Tentamos conversar com ela, perguntar como estava, mas sem sucesso. Ela ficou em silêncio e não disse sequer uma palavra. Quando começamos a oração, colocamos as mãos sobre sua cabeça e eu comecei a proferir as palavras, orar a Deus para que a abençoasse. Naquele momento, meus braços começaram a suar muito. Eu sentia muito calor e minhas mãos tremiam, mas isso não era o mais estranho. O realmente estranho foi que Isabel começou a falar em um dialeto que eu não reconhecia. Dizia palavras que não eram em espanhol, nem em outro idioma que eu já tivesse ouvido antes. Sabia que há lugares onde se falam dialetos indígenas, mas naquela cidade isso não é nada comum. Lembro muito de uma frase que disse enquanto fazia a oração. Foram estas palavras: Deus, ajude esta irmã a se libertar de qualquer mal que esteja afligindo seu corpo ou sua alma. Depois de dizer essas palavras, a senhora se levantou e foi rapidamente até a pia da cozinha. Meu companheiro missionário e eu nos apressamos para ver o que estava acontecendo. Ao que parecia, ela estava vomitando. Eu segurei suas costas e ela segurou meu braço para dar suporte.
Foi aí que nos demos conta de que ela estava vomitando uma massa de cor muito escura. Era um preto intenso, como se fosse tinta. Meu companheiro e eu ficamos paralisados, pois quando ela terminou de vomitar tudo e voltamos para a sala com os outros, Isabel começou a falar normalmente. Nos cumprimentou e perguntou o que fazíamos por lá, se podia nos oferecer algo. Nos olhamos sem saber o que responder. Dissemos que estávamos apenas visitando para ver como ela estava. Depois disso, a irmã que nos havia chamado inicialmente nos disse que dias antes, Isabel encontrou na porta de sua casa uma maçã com algumas velas ao redor e um líquido que tinha um cheiro muito estranho. Ao que parecia, ela foi vítima de alguém que tinha algo contra ela. Não estou seguro do que foi tudo isso, mas o que posso afirmar é que depois disso fiquei com uma sensação estranha nos dias seguintes. No final, apenas tentei seguir em frente e não pensar mais no que havia acontecido. Meu nome é Norberto. Essa história foi contada pelo meu avô, que descanse em paz. Foi algo aterrorizante que aconteceu com ele e seu amigo enquanto ele dirigia seu caminhão pelas estradas do México. Isso aconteceu há muito tempo, há muitos anos, e ele sempre contava essa história em cada reunião de família. Ele diz que vinha com um amigo conversando. Já era noite, embora ele não se lembre da hora exata. Mas a estrada estava escura e, de repente, eles entraram em um trecho onde chovia muito forte. O que lhes pareceu estranho, porque sempre se informavam das condições climáticas antes de pegar a estrada e não havia previsão naquela região. Por conta da chuva, eles vinham devagar e com muita cautela. Meu avô conta que, do nada, o amigo dele começou a ficar sério. Vinha rindo e conversando sem parar. Mas de repente sua cara mudou e ele começou a falar para meu avô que ele tinha que ir ao banheiro. Que ele deveria parar em algum lugar na beira da estrada para ele descer e fazer seus negócios. Meu avô disse a ele que isso era impossível, porque estavam em uma área onde só haviam morros nas laterais. Não havia onde parar e também a chuva era muito intensa para ele descer naquelas condições, aumentando o perigo de sofrerem um acidente na estrada. Meu avô disse para ele esperar um pouco, pois eles estavam saindo daquela área e a chuva já havia se acalmado um tanto. No entanto, o amigo dele foi muito insistente. Ele estava desesperado para que meu avô parasse o caminhão. Ele disse para ele que não aguentava mais, que ele tinha que parar em qualquer lugar naquele exato momento. Meu avô já estava irritado com tanta insistência. Parecia que seu amigo não entendia o perigo que isso implicava. Embora meu avô fosse uma pessoa calma, já estava se sentindo um tanto incomodado ao ver a insistência do amigo, que não sabia por que do nada tinha ficado assim. Ele disse que quando saíram daquela área não chovia mais, e meu avô saiu da estrada, estacionou no mato para que agora seu amigo pudesse ir ao banheiro. Meu avô ficou muito surpreso quando seu amigo lhe disse que precisava que ele fosse junto. Meu avô brincou com ele, dizendo que iria deixá-lo ali, mas quando viu a cara preocupada do amigo, decidiu sair com ele. O rapaz o puxou para longe do caminhão e disse que tinha mais alguém na cabine, que ficava olhando para ele o tempo todo pelo retrovisor, que estava logo atrás do meu avô, por isso ele não conseguia vê-lo. Ele acrescentou que tinha olhos grandes e um sorriso muito branco e grande, que os observava o tempo todo. Meu avô, totalmente incrédulo, simplesmente riu na frente dele e voltou para o caminhão, pensando que o amigo estava apenas brincando com ele. Quando meu avô voltou para a frente do caminhão, ali na escada para subir o passageiro tinha pegadas de lama. Meu avô diz que foi como se um galo enorme tivesse saído do caminhão, porque era isso que se pareciam as pegadas. Quando ele entrou no caminhão, verificou a cabine, acendeu a luz e a única coisa que encontrou foi algo que parecia cinza espalhada por toda a cama. Algo que ele não conseguiu explicar, porque quando começaram a viagem estava tudo muito limpo e o lençol branco como sempre.
Ele disse ao rapaz que agora poderia subir, que não havia ninguém ali, e lhe mostrou as pegadas e as cinzas espalhadas naquele lugar. Os dois ficaram com medo, mas continuaram a viagem, e quando chegaram ao destino já de madrugada, o amigo dele, que também usava o caminhão de vez em quando, disse que talvez ele soubesse do porquê aquele acontecido. Ele disse que havia algo que ele não havia contado, que na semana passada, quando meu avô lhe emprestou o caminhão, ele pegou uma mulher da vida. Não preciso dizer o que eles fizeram. No entanto, depois de fazer o que lhes cabiam, o amigo do meu avô foi deixá-la onde a pegou, e ela acabou por pedir uma quantia muito grande em dinheiro e o homem não quis pagar. Nisso ela o ameaçou, dizendo-lhe que algo muito ruim iria acontecer com ele, mas ele não acreditou. Meu avô ficou muito desconcertado, por um lado irritado com o que o amigo dele havia feito dentro de seu caminhão. Por outro lado, ele não sabia se acreditava nessas coisas, embora também não conseguisse encontrar uma explicação para o que havia acontecido com eles naquela noite. Talvez a mulher fosse uma bruxa e pensasse que o caminhão pertencia ao amigo do meu avô, fazendo algo maligno para ele. O fato é que meu avô ainda assim falou com um padre, que abençoou o caminhão e nada aconteceu no veículo novamente. No entanto, seu amigo relatou ter presenciado acontecimentos estranhos em sua casa. Ele avistava figuras sombrias e aterrorizantes, experimentava repentinos arrepios pelo corpo que persistiam e em algumas noites despertava subitamente, dominado por um medo indescritível. Os acontecimentos tomaram um rumo sombrio 2 meses depois. O amigo de meu avô adoeceu gravemente e em poucos dias veio a falecer abruptamente de parada cardíaca. Não afirmo que a mulher ou bruxa foi a causa desse infortúnio, porém a coincidência é muito estranha. Na época ele tinha 50 anos e desfrutava de excelente saúde, o que torna esse desfecho ainda mais misterioso. A interpretação fica a critério pessoal. Esta é a história de meu avô. Agradeço pela atenção.